Uma forma de lidar com a crença limitante é você buscar a intenção positiva dela. Quando você olha para a intenção positiva da crença, isso naturalmente... Pensa assim, ó, a intenção positiva da crença é fazer você se proteger. A intenção positiva da crença também é fazer você estar vinculada com os seus pais. As crenças limitantes vieram dos pais, ou vieram da família, vieram de quem você conviveu na infância, ou quem foi importante para você. Então, a crença limitante tem um papel de vínculo. Às vezes, alguém pode pensar que, se eu tiver muito dinheiro, eu vou romper com a família. Eles vão me afastar da família, então é melhor não ter, porque aí eu fico junto dela. Por que não duas coisas? Ficar junto e ter dinheiro. E ajudar a família, por exemplo. Então, uma forma de lidar com as crenças limitantes... Então, olha que interessante. As crenças limitantes se baseiam no medo. Medo de que algo negativo, qualquer que seja, vá acontecer porque você tem dinheiro. Certo? Então, uma coisa que se pode fazer como exercício é listar os seus medos. Lista os seus 10 maiores medos em relação ao dinheiro. Se faltar medos em relação ao dinheiro, completa os 10 medos pensando em outros medos. Medo de faltar dinheiro, medo de perder, medo de ser roubado, medo de sofrer violência por ter dinheiro, medos sobre o dinheiro. Quando você lista os medos, depois você lista qual a pior coisa que poderia acontecer se os medos se confirmassem. Então, o seu medo aconteceu. Aquilo que você mais temia aconteceu. E é o que acontece. Quando a gente tem medo, a gente atrai aquilo que a gente tem medo. Então, aquilo que você temia, você atraiu. E agora? O que você faz com isso? Qual a pior coisa que pode acontecer com o seu medo? Aí você anota a pior coisa. Quando você pensa na pior coisa, o próximo passo é pensar como você vai lidar com isso. Aconteceu o seu maior medo, aconteceu a pior coisa a partir desse maior medo, e agora? O que você faz com isso? É interessante fazer o exercício do medo, porque assim você completa o que o medo quer de você. O medo que tem a ver com a crença limitante sobre o dinheiro, ele quer que você se proteja e se prepare. Então, quando você pensa no medo, pensa na pior coisa que poderia acontecer, ligada ao medo, e depois pensa no que você faria com a pior coisa, você fica com mais facilidade de lidar com o medo. Porque quando você olhou para o medo e pensou que ele vai acontecer e pensou em alternativa, você atendeu a necessidade que o medo estava trazendo. O medo só quer que a gente se proteja. Quando você pensa no que traz medo, você está pensando em alternativas, pensando em como lidar, pensando no que você faria. E, bom, esse é um caminho. É uma forma de lidar com medo. Uma outra forma, eu vou listar 3, é pensar no positivo do medo. Aí eu falei, o positivo do medo é a proteção. Faz sentido que o positivo do medo é a proteção? O medo faz a gente pensar antes de agir. O medo faz economizar. Alguém comentou que a mãe economiza muito. É possível que essa mãe tenha medos e que o medo da escassez, essa mãe pode ter passado por privações no passado. E a consequência dessas privações faz ela economizar. Economizar tanto quanto possa. Então, esse olhar traz a ideia de que quando se tem, vamos dizer, um medo em relação a perder dinheiro, um olhar pode ser aproveitar, melhor, economizar. Um outro olhar pode ser gastar tudo antes que perca. Ainda assim, é importante tomar consciência de qual é o pensamento por trás para você cuidar disso, cuidar dessa parte. Tá? E uma terceira forma de lidar com medo, lidar com o dinheiro, com as dificuldades com o dinheiro, ou seja, crenças limitantes, é mudar a relação com os pais. Se você levar a aceitação para a relação com os seus pais, olhar para eles com gratidão, independente de como eles sejam. Quem comentou que a mãe guarda todo o dinheiro e que não usa, etc., que é muito mesquinha, então aí tem um julgamento. Isso é negativo para a pessoa que está falando. Talvez ela não consiga perceber que o julgamento afeta ela. Quando a gente percebe que o nosso julgamento afeta a gente, a melhor coisa é abrir mão deles e começar a olhar os pais como certos.
do jeito que eles são, e se colocar no lugar deles. Por que será que a mãe, nesse caso, é tão cuidadosa com o dinheiro que não gasta em situação nenhuma, por exemplo? E quando se coloca no lugar do outro, fica mais fácil de entender e de lidar com a situação.